Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 1, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: as consequências da ausência da palavra profética. Meta de hoje: leitura das páginas 66 a 68. A causa da degradação no final do primeiro século. Por causa da palavra que falava, Paulo foi criticado e considerado inimigo dos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 16 ao 17. Dessa forma, por volta do ano 67 d.C., quando o apóstolo foi martirizado, a igreja já começava a cair em degradação. O motivo principal disso foi o fato de não haver mais nela o apreço pela palavra apostólica, pois já não observava os ensinamentos de Paulo. Em 2 Timóteo, o apóstolo diz: "Estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Entre eles cito Fígelo e Hermógenes." 2 Timóteo 1,15. Quando abandonaram Paulo, as igrejas deixaram claro o desprezo por sua palavra. Isso ocorreu porque acolheram outro evangelho e o consideravam suficiente. Todavia, outras palavras não faziam a obra de Deus na igreja. Antes apenas promoviam contendas que para nada aproveitavam, exceto para a subversão dos ouvintes. 2 Timóteo 2,14. Essa prática se opõe ao que a primeira igreja levantada em Jerusalém praticava de modo saudável no início. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão que se baseava nos ensinamentos dos apóstolos. Atos 2,42, versão King James atualizada. Essa comunhão fazia a circulação da vida, que por sua vez supria a igreja e a fazia frutificar. Versículo 47, parte B. Não existe duas vozes de comando na igreja. Não há duas linhas do evangelho, mas apenas uma. Foi com a introdução de ensinamentos diferentes e concorrentes com a palavra profética que a igreja entrou em degradação. Que o Senhor nos mantenha debaixo de seu único falar, que torna a igreja saudável e produtiva. A palavra nos torna um só organismo. Em 1 João lemos, também acerca da comunhão no ensinamento dos apóstolos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. 1 João capítulo 1, versículos do 1 ao 4. João anunciava Cristo, a palavra da vida. Ele não anunciava fábulas judaicas, mas a própria vida eterna. A palavra anunciada pelo apóstolo João trazia um resultado: que as igrejas mantivessem comunhão com os apóstolos. Os versículos citados acima não tornam João um mediador, pois há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. 1 Timóteo 2,5. Contudo, os apóstolos têm um papel fundamental de anunciar a palavra da vida e fazer com que os ouvintes mantenham comunhão com eles. A comunhão, porém, não é com a pessoa do apóstolo, mas com a palavra que circula entre as igrejas e leva os membros conjuntamente à comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, a fonte da palavra, a fonte da vida. A comunhão nos torna um só organismo. Por meio da palavra, mesmo sem estatuto ou regulamento, podemos ter a mesma prática. O que fazemos em um lugar, os irmãos de outros continentes também praticam. A palavra produz a comunhão e a vida, que circula entre as igrejas.